Olá, tudo bem com vocês? Estamos de volta com o nosso podcast das MEC, nosso Conectados. E hoje estamos recebendo aqui nos nossos estúdios Brenda Carolina, secretária municipal de Desenvolvimento Social de Pompéu, município aí da nossa região centro-oeste, referência aí agrícola, rural, do agronegócio, do leite, da usina de cana-de-açúcar, do álcool, enfim, município poderoso aí da nossa região centro-oeste. Recebendo comigo, na nossa bancada, a nossa presidente Andréa Ferreira, que vai conosco fazer esse bate-bola importante aqui com a nossa secretária. Bom dia, Andréia, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo? Isso, bom dia, Brenda. Para mim é um prazer, uma satisfação estar aqui hoje. Aceitei o convite com muito carinho, muito privilégio, porque a ASMEC, para mim, é uma referência hoje. Então, me sinto muito honrada de estar aqui hoje pelo convite de vocês. Muito obrigada. Cuidado com as pessoas. Levar as políticas públicas a chegar ao seu êxito, ao seu objetivo. Tratar das pessoas nos seus momentos de vulnerabilidade e mostrar a presença do município na atuação, na vida, no dia a dia dessas pessoas. Esse é o grande desafio que você está enfrentando lá, né, Brenda? Sim, graças a Deus estamos trabalhando muito. Primeiro, iniciamos com um prefeito que é do Partido Novo, com 27 anos. Jovem. É um novo prefeito novo. Exatamente. E o Kennedy, ele realizou um processo seletivo para contratação de secretariado. Foi a primeira vez que isso aconteceu em Pompéu. Então, todos nós passamos por uma entrevista. Inicialmente, a gente teve que responder um questionário, realizar um case sobre cada assunto ali, de cada um que se candidatou àquela pasta, teve que responder um case que eles estabeleceram. Depois disso, nós passamos pela entrevista com ele, com o vice-prefeito, uma sabatina, né? E depois saiu a classificação, o resultado final. Então, eles zelam muito por técnicos, né? Por pessoas, secretários que sejam técnicos e que realmente tenham conhecimento da sua pasta. Eu sou formada em serviço social há 15 anos, formei em 2010. Sempre atuei na área, fiquei por 10 anos no CRAS, na proteção social básica. E quando eu estava no CRAS, juntamente eu conseguia trabalhar em outros setores, que era a clínica, né, de recuperação, de tratamento de álcool e drogas. Já estive na escolinha de futebol, que é o Cristalino, na APAI, na Câmara. Depois eu me desliguei do CRAS, eu fui para a Câmara, fiquei por 5 anos na Câmara, onde eu trabalhei com a análise socioeconômica para fim de justiça gratuita. Ao mesmo tempo também colaborei com o judiciário, realizando estudos sociais, fiquei aproximadamente 1 ano, também com a delegacia, com a segurança pública, onde eu realizava as escutas especializadas de supostos abusos sexuais contra crianças e adolescentes. E então tive uma trajetória também de fazer perícias, né, pelo Tribunal Federal de Minas Gerais, e 15 anos dessa jornada eu me inscrevi, me candidatei e hoje estou, né, como secretária da pasta. Eu costumo dizer, eu falo muito com a Andréia aqui, município é escola de política. Se alguém quer se habilitar a exercer um papel em nível estadual, em nível nacional, passe primeiro pelo município. Sim. E você trilhou esse caminho, Sim. né? Porque passou pela Câmara Municipal, passou pelos serviços de acolhimento das pessoas, né? Poder Judiciário. Então isso tudo qualifica, capacita. Bastante. Que bom que a população de Pompéu e região pode experimentar e ter você à frente da política pública. E com certeza isso faz diferença. Quando a gente vê como a ASMEC tem hoje um trabalho sendo feito em Pompéu e sendo feito em outras 58 cidades. E a gente vê a diferença de como é tratado o trabalho quando é uma pessoa experiente e formada na pasta. Que bom que vocês percebem. Assim, também nesse período atuei na alta complexidade, que é o abrigo. Permaneci trabalhando no abrigo um período. No asilo também, inclusive é uma área que eu gosto muito, né? A terceira idade, tem um carinho muito especial. E eu percebo que são 2 pontas, né? É a primeira infância e a terceira idade. São as 2 pontas que a gente tem que ter um cuidado maior, porque quando a gente tem uma visão
uma visão politiqueira, são as duas pontas que não te dão voto. Né? Então é complicado. Deveria ser diferente, né? As que mais precisam. Exatamente. E é um público que eu tenho muito carinho, porque eu sempre conto essa história. Minha mãe nunca quis que eu fosse assistente social. Eu tenho uma tia Sãozinha, que ela é formada em serviço social. E a tia Sãozinha, na época ali, no ensino médio, concluindo o ensino médio, a gente já tinha que pensar o que ia fazer, né? Qual vestibular que iria prestar. E daí eu falei assim, vou fazer odontologia. Mas não estava ali, não era aquilo que eu realmente queria. Aí essa tia chegou e falou assim, sentou do meu lado na casa da minha avó, lá em Pompéu. Falou, por que você não faz serviço social? Eu falei, o que é isso? Ela foi sua inspiradora. Aí ela começou a me contar. E minha mãe do lado, não, Sãozinha, pode parar com isso. Deixa ela fazer odontologia. Não vai na ideia da sua tia, não. Minha filha, mexer com gente é muito difícil. Aí eu olhava assim para minha mãe e falei, olha, não, eu vou fazer serviço social, é o que eu quero. Porque quando ela começou a me contar, eu falei, é isso que eu busco, é isso que eu quero. Mas é porque você achou uma pessoa apaixonada para te contar. E aí eu lembro quando criança, tinha uns 8 anos de idade, eu morava em Pirapora e passando ali pelo centro da cidade, eu vi um senhor, né, ali com a saúde um pouco fragilizada. Eu lembro dele assim, com uma roupa muito simples. E aí quando eu vi sentado no ponto de ônibus, eu emocionei. Só que eu não sabia explicar isso para os meus pais, por que eu emocionei. Então eu já trago isso na minha essência, né, essa questão social. E hoje minha mãe já faleceu, já tem 14 anos. Mas logo que eu formei... Ela te viu assistente. Ela participou, né, da formatura. Inclusive a cirurgia dela tinha saído na semana da minha formatura. Ela falou, não vou fazer cirurgia porque eu quero te ver formar. Aí ela me viu formar e depois ela entendeu o que era serviço social, porque ela não conhecia o que era. Então, até hoje, muitas pessoas ainda não conhecem o trabalho que é realizado em uma secretaria, em um município, as políticas públicas, né, sociais. Então, quando ela conheceu, ela apaixonou. Então, a gente não ama o que a gente não conhece. E ela falou, realmente, minha filha, você tinha que fazer isso mesmo, que é uma profissão muito bonita. E ela ficou muito orgulhosa disso. E é o que eu amo. Ô Brenda, nesse assunto, então, quando a gente fala de desenvolvimento social, ação social, assistência social, nós estávamos até comentando um pouquinho ali, André, antes, o mais adequado é o desenvolvimento social, não é isso? Sim, porque nós estamos buscando progredir através das políticas públicas, não trabalhar com assistencialismo, porque a gente vem dessa história, né? Assistencialista. Então, hoje, as políticas públicas sociais é um direito constitucional. Então, a gente trabalha em cima do direito do cidadão, né, levando para ele o acesso de que é direito dele e não trabalhando de forma assistencialista para aquela pessoa permanecer sempre ali solicitando aquele benefício e naquele mesmo lugar. Então, a gente tem que trabalhar ali aquele crescimento, as potencialidades daquele cidadão, daquela família, verificar as vulnerabilidades, as fragilidades e tentar fazer com que essa família tenha acesso ao que precisa e também que essa família reflita sobre a realidade para o crescimento. Então, a gente apoia o desenvolvimento, o crescimento dessa família no que ela precisa da gente. Porque tem muita falta de informação hoje ainda, tem muitas pessoas que passam fome hoje ainda. Então, assim, para a gente é um prazer, né, poder levar a política pública para quem ele está precisando, seja uma criança, um adolescente, um jovem, um idoso, e trabalhar essa família em um todo. Então, esse é o trabalho, né? Porque, por exemplo, o CRAS é a porta de entrada do social. Assim como na saúde tem os PSFs, no social é o CRAS. Então, qualquer cidadão que tiver alguma dúvida, estiver passando por alguma necessidade, alguma vulnerabilidade, precisar de uma orientação, qualquer coisa, pode estar procurando o CRAS. A porta de entrada, então, das políticas públicas, do acesso que o cidadão busca, é o CRAS. Isso. No CRAS, hoje, nós contamos com uma equipe técnica, trabalhamos o PAIF. O PAIF é o acompanhamento familiar. Então, hoje nós temos no CRAS de Pompéu assistentes sociais, psicólogos, coordenadores, orientadores sociais, oficineiros. Então, o CRAS, o que ele trabalha? Vamos supor que chegou um cidadão que precisa de um atendimento, que a gente chama de usuário, que é o usuário da política pública de assistência social. Então, chegou aquele usuário para atendimento e aí a gente a técnica vai acolher.
vai acolher, vai fazer uma escuta qualificada, se necessário uma visita domiciliar para verificar a realidade e vai tentar identificar por que daquela vulnerabilidade que aquela pessoa está passando no momento. O trabalho é muito além de conceder benefícios, como as pessoas falam. O trabalho é muito além disso. Então, se aquela técnica identificar que é uma família que precisa ser acompanhada para superar aquela vulnerabilidade, vai iniciar um trabalho, vai incluir aquela família no PAIF, que aí vai acompanhar aquela família juntamente com uma psicóloga, a psicóloga e a assistente social, né? Um trabalho ali entre as duas áreas. E aí, incluiu aquela família no PAIF e vai realizar o acompanhamento. Olha, o que a gente pode ajudar, né? Está precisando de um emprego, vamos ajudar a elaborar um currículo, encaminhar para o Cine. Às vezes está precisando de comprar uma medicação e por isso está onerando a renda. Então, vamos tentar a medicação através da política pública de saúde. Aí vai e articula com a saúde, aí o dinheiro já vai lhe dar a pessoa vai respirar um pouquinho e não vai precisar mais de alguma cesta básica, de algum benefício que foi solicitar no CRAS. E aí, juntamente a isso, a gente vem acompanhando para fins de orientação, direcionamento, se a pessoa está com algum problema psicológico, encaminhar para a saúde. Então, faz um acompanhamento total daquela família. O famoso 360 graus. Exatamente. E temos também os serviços de convivência. O serviço de convivência no CRAS é a gente fortalecer vínculos. Nós temos o serviço de convivência para crianças, adolescentes, idosos. É onde eles vão para passar ali um horário do dia. E naquele momento tem oficinas para atendê-los. Nós temos biscuit, temos artesanato, temos percussão, temos fit dance, temos esporte. Temos várias oficinas para fortalecer aqueles vínculos daquelas pessoas que frequentam. E automaticamente, quando essas crianças e adolescentes frequentam no contraturno escolar, a gente está trabalhando a prevenção, né? Porque em Pompéu, infelizmente, nós temos altíssimos índices de tráfico de drogas envolvendo crianças e adolescentes. E o uso também dessas crianças e adolescentes de drogas. Esse é um problema epidemiológico, né? Essa é uma Total. epidemia no nosso país Nacional. que precisa ser enfrentado sob várias vertentes, né, de forma multidisciplinar. São vários fatores que levam a esse ponto. Não é só assunto de polícia mais, né, Brenda? E a intersetorial é um problema nacional. Porque aí no CRAS, a gente tendo esse serviço, nós temos vários pontos que o CRAS atende. A sede dele ali no bairro São José, temos ele no bairro Coati, Casas Populares, Morro Doce e também hoje na Várzea das Flores. Então temos pontos que o CRAS atende, que a gente chama dos coletivos. E nesses pontos, essas crianças vão para lá e adolescentes no contraturno escolar. Então, hoje o CRAS atende em média 180 crianças e adolescentes que não estão na rua no contraturno escolar, né? Ou seja, uma política vaso-comunicante com a educação. Sim, exatamente. Absorve exatamente integrado. aquilo que a educação não consegue chegar. Isso, ainda. A educação de Pompéu tem até um plano para isso também. Mas aí, concluindo no CRAS, nós temos também a equipe volante. Quando eu cheguei, a equipe volante estava inativa. Aí eu ativei novamente a equipe volante, que é a assistente social e psicóloga, que realiza as visitas na zona rural. Porque a extensão rural de Pompéu ela é maior do que a urbana. Só para as pessoas entenderem, Pompéu é um dos municípios mais importantes de produção de leite do estado e, por que não dizer, do país. Leite, cana-de-açúcar, que Ardósia. acaba virando aí a matéria-prima do álcool, do açúcar. Ardósia também, né, a extração desse mineral que vai para o mundo inteiro. Então, não é só quem conhece Belo Horizonte, a região metropolitana, Pompéu é um desafio que tem que ter essas duas realidades sendo abordadas. 32 mil habitantes. Mas lá é um pedacinho do céu, viu, gente? Apesar de todos os desafios. Então, no CRAS, a gente traz a proteção social básica, que é a porta de entrada do social, a gente traz esses serviços, né? Temos grupo de idosos também que as técnicas desenvolvem lá. E, ao mesmo tempo, quando a gente fala de prevenção, devido ao ser um município com altos índices de, inclusive, execução, né, de crianças e adolescentes, devido ao tráfico, nós temos um projeto que chama Guarda Mirim. Né? Nós temos em Pompéu o Guarda Mirim, que hoje temos 104 crianças e adolescentes, que também é um projeto muito maravilhoso, a Guarda Municipal apoia, temos várias oficinas também para eles, tem aulas de jiu-jitsu, português, inglês,
diversas atividades para eles todos os dias. Temos também o inglês. O Kennedy, o nosso prefeito, antes dele ser prefeito, ele lecionava de maneira voluntária a língua inglesa para crianças e adolescentes de baixa renda. E aí agora que ele se tornou prefeito, ele falou, eu gostaria de colocar esse projeto na Secretaria de Desenvolvimento Social. Eu recebo com muito prazer. E hoje o nome desse projeto é Bora Pro Mundo, e nós estamos com quase 200 crianças e adolescentes no inglês. Nós temos crianças chegando no projeto de charrete, que o pai da zona rural coloca na charrete e leva para fazer a aula de inglês. Então, eles fazem 2 vezes por semana. E aí nós temos propostas para essas crianças e adolescentes que estão lá, que vai ser surpresa ainda, mas elas vão ter assim, um ganho que vai mudar a mente delas culturalmente falando, educacionalmente, no nível de educação também. Então, é uma surpresa que está por vir no Bora Pro Mundo. É um intercâmbio. Está chegando lá. Quem sabe? Professora Andréia, nossa presidente, quando a gente tem essa proximidade com a Secretaria de Desenvolvimento Social de um município, as parcerias ficam mais fáceis, né? Olha, é uma situação fantástica, porque quando você tem essa abertura de conversar diretamente com o gestor da pasta, você fala da sua necessidade, do seu ganho, o que você está levando para o município, e essa troca acontece com muito mais facilidade. Pompéu, hoje, a gente tem uma troca, a Brenda não falou de um braço direito dela, que é a Ana Luísa, que liga e fala assim, Andréia, o curso tal precisa disso. E aí é muito mais fácil a gente mandar. Então, assim, essa proximidade é uma pérola. É um tesouro para nós. Eu falo isso porque, acompanhando o seu dia a dia aqui, o dia a dia das MEC, a gente vê que, às vezes, a parceria não anda, o terceiro setor não avança por falta dessa visão ampla que o gestor público não tem. Não, eu não preciso de longe, não. Eu tenho prefeituras, que eu não vou falar o nome, que eu mandei R$500 mil e que hoje, depois de um ano, foi me enrolando, 1 ano. E agora vira e fala assim, a gente não vai fazer não, sabe por quê? Você está em muitos municípios, isso pode dar algum problema. E é um ponto muito importante, quando eu falo do CRAS, né? Todo mundo, chega muita demanda para a gente assim, o que é que vocês têm para oferecer no sentido de qualificação profissional? Então, hoje eu falo com muito orgulho que nós temos cursos ofertados pela ASMEC. Nós já fizemos vendas online, marketing digital, iniciamos uma turma agora de doce, vamos divulgar agora novas turmas, também devido à parceria com a ASMEC, que de design de sobrancelhas, mecânica de bikes e outras. Então, nós estamos aí para divulgar esses novos cursos que, sem dúvida, faz total diferença ali na vida daquele usuário da política de assistência social. O que acontece? O que eu percebo, Denilson, e Pompéu está me dando provas disso, é que a nossa qualificação é mais do que qualificação profissional, é qualificação social. Então, o que a gente faz é trazer socialização para o sujeito, socialização para esse usuário, e que, como brinde, leva uma qualificação profissional. Mas ele está sendo, bora para o mundo, ele está sendo monitorado, municiado para ir para o mundo, sabe? Essa que é a grande pegada da ASMEC. E em Pompéu está sendo, assim, um terreno fértil para as nossas sementes. E eu quero aqui parabenizar o Kennedy. Eu não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Mas vamos. Se bem que eu acho que eu conheço, que eu tive na Câmara. Eu tive na Câmara 3 ou 4 vezes, inclusive tive numa rádio comunitária lá. Mas eu estou vendo que o Kennedy tem uma visão de estadista e tem bons assessores, bons auxiliares que ajudam ele a ter esse desempenho, esse retorno. Porque não adianta o prefeito ficar chorando, o vereador ficar chorando, isso é obrigação do presidente da República, do governador do estado, sendo que a solução, às vezes, está debaixo dos olhos dele. O município é a escola de se fazer política pública, de se executar a política pública e de se fazer essas parcerias. Porque muitas vezes, onde a mão do Estado não chega, o terceiro setor chega na ponta afetada. A gente fala que somos a argamassa do sistema. Sim, e o que faltava? Esse ponto de contato. Mas não é fácil. Você tem que ter boas pessoas, bons técnicos, pessoas que estão à frente do seu tempo
e tem essa capacidade. Estava conversando com a Brenda aqui antes da gente iniciar, e ela falou de um trabalho bonito que ela fez e está fazendo de oitiva dos jovens. Ouvir os jovens, o que é importante para eles, para que o município transforme aquilo em política pública. Comenta isso para nós, Brenda. Então, nós começamos a criar fluxos. O Kennedy, ele trouxe ali, o nosso prefeito, um plano de 100 dias de governo. Nesse plano de 100 dias, nós tivemos que estruturá-lo, apresentar para ele e executá-lo. Então, o que eu vi de dificuldade quando nós chegamos? Criação de fluxos. Tudo muito perdido ainda. Então, nós criamos o fluxo do idoso, fluxo de mulheres, e o maior desafio seria de crianças e adolescentes. Então, eu falei assim, gente, vamos criar um fluxo no município sobre crianças e adolescentes. Porque em Pompéu também tem altos índices de abuso sexual. E nós tínhamos apenas 2 técnicas no social para fazer escuta especializada. Então, considerando os altos índices de abuso sexual e apenas 2 técnicas, era insuficiente. Então, eu falei assim, a gente precisa de falar mais sobre isso. O abuso sexual não é responsabilidade apenas do social. Ele é a responsabilidade de todos. Porque ele acontece na escola, ele pode acontecer na saúde, ele pode acontecer em uma entidade, em uma associação. Então, nós temos que falar sobre isso e quebrar esse pensamento que é o social que tem que dar conta sozinho, né? Então, eu contratei uma consultoria que realizou uma escuta especializada por 3 dias em Pompéu. Eu tornei esse momento regional, convidei 7 municípios que participaram. Então, foram mais de 100 pessoas que saíram de lá com um certificado de escuta especializada. E nós temos assim, uma excelente parceria com o Judiciário, com o Ministério Público. A rede em Pompéu hoje é muito atuante. Temos reuniões de rede frequentes. Então, eu só tenho elogios ao Dr. Tiago, que é o nosso juiz hoje, a promotora Lohana e a sua equipe, a Franciane, que eu sempre tenho contato, né? Ao delegado Rodolfo, da Delegacia, né, de Polícia Civil, Polícia Militar, que é o Batista. Então, nós não temos nenhum problema. É tudo muito rápido, né? Conselho Tutelar, saúde, educação, cultura. Nós temos uma ótima relação nessa gestão. E aí, quando nós contratamos nessa consultoria e fizemos o curso de escuta, a gente continuou com o fluxo. E na criação desse fluxo, nós criamos um comitê de prevenção e enfrentamento à violação de direitos de crianças e adolescentes. E nesse comitê, nós convidamos o Ministério Público, o Judiciário, entidades, Igreja Católica, Igreja Evangélica, Centro Espírita. E agora estamos com jovens lá, que participou dessa última reunião do comitê, que o comitê está elaborando um plano de ação para 2026 de prevenção aos abusos, às violências contra crianças e adolescentes. Então, nós estamos mês a mês do ano que vem, já elaborando ações para o município desenvolver em conjunto. Todos esses atores vão desenvolver juntos, de maneira preventiva, né, essas ações. Então, nós vamos finalizar agora no final do ano esse comitê com esse plano de ação para o ano que vem, né, e juntamente a isso vamos criar um decreto municipal dando ali direção de quando aconteceu um abuso sexual, que a gente teve muitos relatos na creche, por exemplo. A servidora falava, eu não sei o que fazer, eu não sei para onde caminhar, o que eu faço? Né? Então, nós queremos, eu pretendo, em cada setor, em cada escola, ter ali um profissional habilitado para a escuta espontânea daquela criança, daquele adolescente sobre abuso sexual. E a partir dali ela vai seguir o fluxo do decreto que nós vamos criar. Então, sim, isso é fantástico, isso precisa de existir, porque não é só do social, é responsabilidade de todos. Quero saber de uma fofoca que eu ouvi, que nós estamos para inaugurar uma ecoterapia. Então, gente, como eu atuei como assistente social por 15 anos, eu vi, né, ali na prática a dificuldade das mães atípicas, das famílias atípicas, em relação aos tratamentos necessários para os autistas. Então, em Pompéu não tinha essas terapias. Até hoje, as crianças e adolescentes se deslocam para a cidade vizinha para fazer as terapias. Tanto a ecoterapia,
quanto terapeuta ocupacional, fono e dentre outras. Então, vendo ali a dificuldade, as mães falavam assim comigo, eu vou perder meu emprego, porque eu tenho que todo dia pedir licença para eu levar meu filho para outra cidade para fazer uma terapia. Então, não sei o que eu faço. E sempre tive isso, essa prática, né? A minha atuação profissional me ajudou muito hoje por isso, porque eu consegui vivenciar ali um pouquinho de cada área. Então, eu falei assim, eu vou trazer ecoterapia, gente. Pompéu é do agronegócio. Eu vou conseguir ecoterapia para Pompéu. Então, esse era o meu sonho desde o início do ano. Eu falei, tenho certeza que Deus vai direcionar e iluminar esse projeto. E aí, fui buscando parcerias. A Vale é muito presente conosco lá. Faz o depósito no Conselho do Idoso, no FIA. E aí, apresentei um projeto no Conselho. O Conselho aprovou da ecoterapia. E aí, fiz uma licitação, contratei os profissionais. A Vale me falou assim, nós estamos dispostos a te ajudar no projeto com os animais, com os cavalos. Foram cavalos que na tragédia de Brumadinho, animais foram socorridos naquela época, né, assim como pessoas, e esses animais foram direcionados ali para fazendas da Vale. E esses cavalos que estão em Pompéu hoje, que chegaram 5 animais para a gente, eles ajudaram no manejo daqueles animais resgatados. Então, assim, é uma energia maravilhosa, são terapeutas lindos, né? E aí a Vale me doou esses animais. Porque esses animais, pela primeira vez, a Vale doou um patrimônio deles. Eles estavam lá há algum tempo e eles procurando um projeto que realmente eles se interessariam, né, significativo, para eles apoiarem. E aí tivemos mais de 70 inscritos. Então, os animais são ali nossos principais atores para terapia com esses autistas. E o grande desafio a ser superado na ecoterapia é exatamente esse, é o custo. É muito alto custo e geralmente as pessoas que precisam desse serviço não disponibilizam disso, e nem os municípios. Então, que bom que você tem lá em Pompéu uma secretária atenta a essas necessidades, sabe articular os meios e com isso colher bons resultados. Parabéns, viu, Brenda? Gente, tem conteúdo para falar a semana inteira. Pompéu está de parabéns. A Brenda Carolina está dando um show. Mas a gente sabe, né? Tem que concluir o nosso podcast hoje. Quero te agradecer, viu, Brenda? Muito obrigada. Agradecer a professora Andréia, que me oportunizou ter esse momento aqui. E a você que está nos seguindo, né? Que sempre faz o CCC. O curtir, comentar e compartilhar. Para suas considerações finais. Muito obrigada por esse momento, pelo privilégio de trazer um pouquinho de Pompéu para vocês, dessas boas práticas, boas ações. E convido vocês para irem realmente lá pessoalmente para conhecer um pouquinho do nosso trabalho. E agradeço também o apoio e a parceria que a ASMEC tem nos dado, né, possibilitando ali os cursos qualificados para realmente quem precisa, que são os usuários do SUAS. Então, fico muito feliz pelo convite, mais uma vez. Agradeço vocês pelo carinho. Você agora, presidente. Eu quero agradecer a secretária, que tem sido uma colaboradora da ASMEC, assim, incansável, não é só agora. O podcast está mostrando para o mundo o que a Brenda tem feito, porque ela tem nos ajudado muito no nosso trabalho lá em Pompéu. Era uma cidade que eu não conhecia, vou conhecer agora, vou para essa inauguração dessa ecoterapia, com certeza. E nós vamos fazer outras coisas em Pompéu, porque lá a gente sente o quê? Boa vontade. Onde a gente consegue ver boa vontade, claro que nós vamos investir, né? Quero agradecer aqui também o Kennedy, né? Nosso prefeito, fazendo esse relevante trabalho no município, não só no município, mas que ecoa em toda a região centro-oeste. Está de parabéns, viu, Kennedy? Quero deixar aqui meu agradecimento mais uma vez para você que está nos seguindo. Continue fazendo essa mensagem forte e positiva da qualificação profissional, da inclusão produtiva e do empreendedorismo, chegar até quem você sabe que precisa. Beijo no coração e até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado.